Olá, gente, bem-vindos no meu podcast. Eu sou o Laut do Futuro e venho para dar um aviso. Logo do podcast que a gente já gravou com Marcos, que eu acho que ficou um papo muito interessante falando de arte e tecnologia, logo Marcos fez um vídeo mostrando como é que ele usa a tecnologia para fazer os seus cursos online e as suas aulas. Então, fica ligado que depois do papo vai ter esse vídeo muito interessante que a gente vai aprender muita coisa, tá bom? Até lá e bom podcast. Olá, gente, bem-vindos no meu podcast, bem-vindos a outro capítulo de Reflexões de um Músico. Meu nome é Lautaro Pérez Batalha e hoje a gente vai falar de algo muito interessante que é a mistura entre música e tecnologia. E para isso eu tenho um super convidado. Ele é um grande mestre, um grande professor de música e baterista, músico profissional há mais de 30 anos, grande professor há mais de 25 anos também, dono da Escola Alegro de Música de Mogi das Cruzes, São Paulo. Hoje conosco, Marcos Batera. Olá, sejam bem-vindos ao podcast aqui do nosso querido Laut. E vamos aí, vamos trocar uma ideia, vamos falar, né? Eu não sou nenhum especialista profundo, mas assim, eu acabo pesquisando bastante, principalmente dentro da área do ensino, da área da pedagogia, porque é a contemporaneidade, né? É o momento em que nós estamos, aquela forma de aprendizado estático, baseado num livro, um professor que fala, um aluno que obedece. Isso daí, infelizmente, ou felizmente, já está ficando no passado, né? Então, precisamos também se atualizar dessas novas tecnologias, e eu acabo trabalhando, fazendo bastante pesquisa com essa temática, principalmente dentro da aula da bateria aqui, né? Mas vamos lá, manda bala aí que eu vou falando, né? Exatamente. Hoje vamos falar com o Marcos porque você, além de ser um músico profissional muito bom, também ele é um doido da tecnologia, tanto é que eu estou aqui privilegiado na sala dele e a gente fica confundido, não sabemos se é uma sala de bateria ou uma nave espacial aqui. Então a gente vamos falar um pouquinho sobre a mistura e sobre a necessidade do músico mexer um pouco, pelo menos, na tecnologia, porque eu acho, e com certeza você concorda com a ideia, de que se a gente quer fazer música, se a gente quer fazer produções, se a gente quer tocar, se a gente quer mostrar a arte que a gente faz no público, e se a gente quer ser um professor e chegar a mais alunos e até inclusive não ter a necessidade de que o aluno só more na mesma cidade que você, a gente precisa de saber pelo menos um pouco de tecnologia. E eu acho que às vezes os artistas somos um pouco recusados a tentar de pegar um pouco do nosso tempo e inverter em aprender. Você que acha, Marcos? Então, eu acho que essa reflexão ela é bem pertinente e assim, hoje em dia nós estamos vivendo um momento da nossa sociedade em que nós estamos com gerações que transitam do analógico para o digital. Então, eu, por exemplo, eu farei 50 anos esse ano, né? Eu cresci numa forma de educação completamente analógica, né? Papel, professor, quadro negro, giz, lousa, né? Mas a geração que a gente chama de geração NAT digital, a galera aí dos 30 anos para baixo, já nasce num ambiente em que a internet, que a parte digital está presente, né? Então hoje todo mundo, a criança já mexe melhor no celular do que num livro, né? Você pode colocar uma criança de 4, 5 anos, meu filho, por exemplo, você conhece, dá um livro para ele manuseia aquilo com menos propriedade do que ele manuseia o celular, Ele né? quer passar a página assim. Cara, mas isso é muito legal. Minha sobrinha, uma vez, a gente colocou o livro na mão dela, ela bebezinha, assim, tipo 1 ano e pouquinho, ela ficava passando a mão. Acontece isso. Então, mas assim, eu acho que tudo é uma evolução, tudo traz pontos positivos, traz uma curva de aprendizado, né? E também traz uma resistência de quem está acostumado a uma outra forma. E dentro dessas pessoas que se acostumaram numa outra forma, há uma parcela que vai se abrir ao novo também e vai encarar aquele desafio.
Então, eu sempre fui muito ligado em tecnologia, porque eu tenho formação de engenharia em outra área. E eu sempre tive que trabalhar com equipamentos sofisticados, com equipamentos nucleares, com equipamentos eletrônicos, né, mecânica sofisticada. Então, assim, isso sempre foi muito presente. E quando eu decidi trabalhar apenas com música, eu senti essa necessidade, por exemplo, de gravar um material com uma qualidade legal. E a bateria, ela é um instrumento muito tinhoso. Em espanhol não saberia falar tinhoso, né? É complicado, né? Complicado, né? Porque você tem muitos microfones, você depende de ambiente. É diferente do violão. Claro. O violão, você pode controlar a sua ambiência mudando de sala. Se você quiser gravar num banheiro, numa área, num quarto, cada ambiente da sua casa vai te propiciar uma acústica mais adequada. Você pode ir no seu quarto, abrir as portas do armário, do guarda-roupa, só aquelas portas já vão modificar a condição. E com o microfone você grava. A bateria já é um pouco mais complexo. E como eu trabalhava também com produção de música, né, já gravava com o pessoal, eu tinha muito problema em ter que ficar me deslocando para estúdios de terceiros, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui na região de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, nós estamos na maior região metropolitana das Américas, e aqui a gente tem um problema de trânsito caótico. Então, para mim, para fazer uma sessão de gravação no estúdio em São Paulo, que vai começar às 6 horas da tarde, eu tenho que sair daqui meio-dia, 2 horas, né? Pegar um trânsito pesado. Enfim, então é muito mais legal você ter um estúdio. E para você ter um estúdio, você precisa começar a pesquisar tudo isso. E as coisas são muito rápidas, né? Um processador, ele muda em muito pouco tempo. Os programas de gravação, eles mudam em muito pouco tempo. Enfim, tudo é alterado em muito pouco tempo. Então você tem que estar se reciclando o tempo todo também para poder estar atualizado e estar entendendo. Dá para acompanhar? Não dá. Assim, eu não consigo acompanhar. Não dá se você não tem tempo para estudar. Pois é, não, então, esse é um problema que eu tenho hoje. Durante bastante tempo eu me afastei de estudar o instrumento, porque vem filho, tem uma escola, tem que cuidar de professores, alunos e tal. E você acaba se afastando do instrumento, você acaba não estudando. Essa é uma ponderação que eu acho que todo músico, depois de uma certa idade, começa a fazer. Você não vai estudar o tempo que você queria. Mas essa parte de tecnologia, ela veio muito a esse encontro. E agora na pandemia, então, eu pelo menos tive resultados assombrosos com o que eu faço. Deu trabalho? Muito. Mas assim, se eu não tivesse um conhecimento de como usar as tecnologias, mas não só as tecnologias de gravação, de microfone, de acústica, as tecnologias também de ensino, as ferramentas pedagógicas, né, e juntar tudo isso para formar uma aula de imersão, uma aula de qualidade, não teria como ter sobrevivido nessa época, né? Exatamente. Tem muitas coisas, muitos pontos para refletir com isso, mas até antes eu acho muito interessante que você conte um pouquinho do seu histórico, de quem que você é bem e que você fez pro povo que a gente conhece, porque até esqueci no começo, né? Vamos no embalo, né? No embalo de começar a falar disso, que eu acho muito interessante. Seria bom, embora, voltando um pouquinho, você dar um resumo da sua carreira e aí a gente começa. Ah, legal. Então, bom, eu sou o Marcos, né? Marcos Nunes, o pessoal aqui na região de Mogi me chama de Marcos Batera. Eu sou músico profissional desde 1991. E esse profissional aqui no Brasil tem vários significados, né? E eu gosto muito de uma definição mais antiga, assim, que fala assim que o batismo de um músico profissional é quando ele recebe o primeiro cachê. Eu acho essa ótima, assim, né? Mas eu trabalhei com engenharia mecânica há muito tempo, né? Muito tempo, assim, uns 10, 15 anos. Eu sou formado em mecânica, então fiz toda uma trajetória dentro da mecânica, conquistei uma bolsa, fui estudar no Japão, fiquei um tempo, voltei, trabalhei em grandes empresas da região e sempre em paralelo tocando, né? Nessa época eu já estudava música com um grande mestre lá de São Paulo, que é o Duda Neves, para mim um dos melhores bateristas vivos na atualidade, assim. Ele já foi eleito um dos melhores bateras de jazz do mundo pela Downbeat, se eu não me engano.
Mas o cara era uma fera, assim, eu fiquei muitos anos, ele é meio que um padrinho musical meu, eu sou apaixonado na música dele, né? E, e aí chegou um momento em que eu não conseguia mais conciliar a agenda na empresa com a agenda de música. Uma atrapalhava muito a outra, e em dado momento eu perdi uma oportunidade para viajar, para fazer turnê fora do Brasil. E eu falei, não, eu preciso arriscar. Se eu não arriscar, eu vou ficar carregando isso pro resto da vida. E migrei para música, né, em 2000 e exclusivamente para música só em 2001, né? E aí abandonei a parte industrial e continuei estudando música. Fui estudar na Fundação de Arte São Caetano, aqui em São Caetano do Sul também, na Grande São Paulo, que é uma escola fabulosa. Lá tive aulas com Nelton S., com Jim Gebara, que foi meu grande professor lá, que é um baterista, assim, tocou em muitos musicais da Disney, é uma fera. Eu já tenho um podcast com ele gravado também, e quero trazer ele para fazer um masterclass aqui, que é um cara fantástico, né? Tive algum contato com a Lê Damasceno também, que hoje está fazendo doutorado na Europa. Agora eu acho que ele já é mestre e doutor em música, né? Mas ele está ficando mais para a Europa, uma fera também. Então eu tive, assim, grandes professores, né? Mas assim, a minha paixão mesmo, durante todo esse tempo, é lecionar. Eu gosto muito mais de dar aula, de estar no meu estúdio, porque isso aqui virou um laboratório, como você falou, né? E assim, o prazer que eu tenho, a realização que eu tenho é dos meus alunos, né? Então, quando eu vejo um aluno tocando bem, um aluno conquistando alguma coisa legal, ou um aluno simplesmente se satisfazendo com o prazer de fazer música, e principalmente quando ele começa a ficar crítico. Não, olha, eu preciso melhorar nisso, eu preciso consertar, eu tô vendo que isso aqui eu preciso dar uma ajeitada. Aí eu entendo que eu tô atingindo a minha meta como profissional. Mas eu gosto muito mais disso do que, por exemplo, tocar, ir para bares, né? Que é legal pra caramba também, mas a minha paixão mesmo é a aula, né? Eu gosto mais dessa área, é o que eu me dedico mais hoje, né? Interessantíssimo. E dá para perceber sua paixão, né, aqui na Com os escola, alunos, né? você, com os alunos, e que todo mundo quer estudar com você, dá para perceber essa paixão, né? Mas acho muito interessante e parabéns pela sua grande carreira. Você tem muito para contar, o povo tem muito para aprender de você. E voltando um pouco nas coisas que você estava falando com respeito da tecnologia, eu acho que hoje em dia, para a galera que sigue, por exemplo, eu tenho 28 anos, né? Certo. E eu sou da geração que nasceu no analógico, mas justo teve essa troca em uma idade muito cedo. Muito temprana, que já não deixa de ser natural nenhuma das duas coisas, né? Mas para a gente da minha idade e para baixo, se a gente não dá um jeito em saber mexer, entender um pouco da linguagem, se a gente quer fazer todo esse trabalho que a gente falou de tanto dar aula como fazer conteúdo, como apresentar-se para que o povo te ouça, te conheça, precisamos, sim ou sim. E uma coisa, e essa pandemia agora, por exemplo, mostrou que todo mundo teve que se adaptar. E eu acho que isso é um processo de adaptação que a gente tem que ter ou a gente fica. E a única, eu acho, posso estar completamente errado, óbvio, né? Mas eu acho que o único povo que sobrevive sem aquela adaptação na tecnologia é aquele povo que já é mais velho, que conseguiu, nem tão velho, mas mais velho enquanto a carreira, que já está há muito tempo no ambiente, que o nome dele é tão sólido que já faça o que ele faça, o povo vai ir para lá. O povo, porque já conhece ele. Então, só acho que essas pessoas que já têm um nome muito montado e já são muito reconhecidos, já podem ficar até mais tranquilo com isso, mas embora assim, se eles se adaptassem, ia gerar mais ainda, só ia somar. Mas eu acho que o único povo que sobrevive. Depois, todos aqueles que não temos esse nome já feito, essa questão de Lautaro Pérez, sim, claro, aquele cara que violonista, não. Temos que sim ou sim dar esse passo e tirar um pouco de nosso tempo, porque a gente, mais, por exemplo, eu sou violonista, sou concertista de violão, a gente é muito
egoísta com o nosso tempo para um instrumento. A gente tem que trabalhar muito para tirar 1 hora do seu instrumento para fazer outra coisa. É muito difícil. Então a gente tem que aceitar isso, mas fazer esse processo de tirar esse tempo para começar a mexer é muito importante para conseguir fazer as coisas e chegar aonde a gente quer chegar hoje em dia. E teve muitas, e mais na pandemia, que foi uma coisa tipo obrigatória, todo mundo teve que se adaptar pelo menos um pouco, tipo, todo mundo agora sabe o que é Zoom. Antes, 2 anos atrás, nem ideia. Então, essas coisas me fizeram refletir muito. E mais pra frente eu vou falar de outras coisas que pensei também. Mas esse processo a longo prazo te dá muito. Tipo, você acaba pensando, tipo, nossa, que bom que eu me adaptei. E além, é uma coisa muito interessante de saber mexer também, porque amplia as possibilidades, né? Sim. Então, vamos voltar um pouquinho, como você falou, né? O fato da pessoa ser reconhecida dentro dessa perspectiva que você explanou agora, ela tem muito a ver com o desenvolvimento e a licitude. A licitude em espanhol seria algo que é lícito, algo que tem... sim, que é comprovado, né? Sim, sim. Ela vai depender muito do tempo de vida que você tem, das coisas que você fez, da carreira que você conquistou. Isso vai servir lá na frente para embasar o que você fala. Quando alguém mais jovem, que às vezes é um excelente músico, ele fala alguma coisa, às vezes ele não tem esse peso dos anos, esse peso do tempo, esse peso notório de saber, mesmo que ele esteja com toda a razão. Então, essa vivência que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo é que vai dar essa ancoragem para as coisas que nós falamos. Dentro da parte de tecnologia e adaptação, é meio que um efeito darwiniano, né? À medida que as gerações passam, os mais adaptados sobrevivem, não tem como. Eu faço uma reflexão, por exemplo, assim, para nós. Quando você olhava lá pequenininho, para o seu avô, ou talvez o seu bisavô, eles eram os guardadores do conhecimento. Ele é o sábio. Hoje não é mais assim. Hoje, cara, é muito louco falar isso, porque eu estou chegando nessa fase, né? Você pega um sexagenário, um septenário, muitas vezes ele já está vivendo num mundo fora do nosso mundo, do mundo digital. Ele está vivendo uma outra realidade, ele está vivendo a realidade que ele lembra de um passado. E isso é a primeira vez que acontece na história da humanidade. Nem na época do Gutenberg, da prensa, você teve uma revolução desse jeito. A gente está no meio dessa revolução e é difícil a gente perceber por conta disso. Na época das grandes navegações também, não tinha os marinheiros que tinham medo e abandonavam o navio porque eles tinham medo do monstro marinho no meio do oceano para não chegar no novo mundo, né? Então eles saltavam no navio, acontecia isso, né? Esses dias eu até li o diário de bordo do Antônio Pigafetta, que era o escrivão do Fernando de Magalhães. Então ele descreve toda a viagem dele, saindo lá da Europa e dando a volta até, né, voltar. E tem muitos casos, assim. E hoje eu percebo muito isso. Então, eu conheço pessoas que têm ódio à tecnologia. Como se a tecnologia fosse todo o mal do mundo. É porque a internet é forrada de maldade. Tá, mas, né? Vamos lá, mas o que ela traz de bom também? Por outro lado, nesse processo de adaptação, as pessoas vão tentando, e isso é muito bom, vão tentando muitas alternativas que lhes são possíveis. Então, às vezes, a pessoa tem um celular, aquilo vai virar a câmera e o gravador dela, vai virar o streaming dela, vai virar o streamador dela, né? Vai ser o veículo pelo qual ela vai se comunicar com o mundo. Até pode virar o trabalho que dê o jeito de sobreviver dela. Pode, cara. Então, e em cima de tudo isso, as pessoas vão se adaptando. Para mim isso foi tão forte durante a pandemia. Na pandemia eu estava terminando uma graduação em música também, né?
terminei durante a pandemia. E isso me levou a embarcar numa pós-graduação agora, que eu estou fazendo nesse momento, sobre materiais didáticos e novas tecnologias. E é muito engraçado, né? Porque dentro do que eu pesquiso, do que eu faço, essa pós-graduação já está totalmente ultrapassada. Claro. Então, quando eu vejo uma matéria que eles estão falando de tecnologia, cara, é um negócio que eu já fazia 10 anos atrás, né? Então, hoje, essa detenção do saber e essa transmissão do saber, ela é muito diferente do que ela era 30, 40 anos atrás, onde você tinha um mestre, detentor do saber, que te passava o conhecimento e você aceitava aquilo na maioria das vezes. Você era passivo. Agora não. Agora você tem que ser um universo de atividade em si. E aí, falando também do grande problema que eu vejo para nós que somos instrumentistas, como você bem disse, para nós o normal é estudar um instrumento ali acima de 3 horas por dia. Eu, pelo menos com os meus amigos, né? O professor Rafael, que você conhece aqui, nosso outro professor de bateria, que é um monstro na bateria, o Rafa tem um recorde, ele estudou 17 horas num dia. Né? E, cara, a gente tem vontade de fazer isso. E por que nós fazemos isso? E aí entra no lance que eu tinha te falado lá atrás, de que minha paixão é ser professor, em detrimento de ser baterista. Eu tenho que escolher uma das duas. Né? Quando você é um estudioso do seu instrumento, isso que eu vou falar é pesado. Você também precisa ser uma pessoa muito egoísta. É você com o seu instrumento mostrando o teu talento. Você é o foco das atenções, dos holofotes. Você quer fazer um belo recital, um belo som, um belo show. Você quer fazer alguma coisa para que você seja reconhecido. Todo músico é assim. Sim. Você pode querer transformar isso num pacote bonito, falar de várias outras formas, mas você está atuando em detrimento de si mesmo. Eu tive grandes professores na mecânica, não na música. Na música também, né? Desculpa, você falou... você está trabalhando em detrimento de si mesmo? Em detrimento, porque olha só, quando você, no meu caso, né? Quando você começa a cair para o lado da pesquisa de tecnologia, você vai começar a compartilhar seu conhecimento, você vai precisar tirar um tempo do seu instrumento, daquela atividade que você faz que lhe dá prazer, que é estudar, para pesquisar alguma coisa. Né? Se você for um professor, por exemplo, você tem que preparar a aula. Né? Eu, por exemplo, esses dias eu queria estudar uma manhã aqui, cara, eu fiquei a manhã inteira preparando a aula, não fiz nada do que eu queria fazer. Eu fui preparar a aula. Então, hoje em dia, quando a gente vai trabalhar essa parte de tecnologia, dependendo do fim que a gente tem, porque esse fim pode ser você divulgar o seu trabalho, que nem você tem seu podcast. Então, você está fazendo isso para compartilhar a experiência com outras pessoas. Só que enquanto você está aqui comigo hoje, a tua manhã da segunda-feira, dia 1 de novembro de 2011, não foi dedicada ao violão. Claro. E eu tenho certeza que lá, hoje à noite ou amanhã, você vai falar, caramba, meu, aquelas horas foram legais, passei com o Marcos lá, foi legal pra caramba, mas olha, o meu dedinho deu uma recuada aqui, você entendeu? Olha, aquela passagem... A gente tenta recuperar o tempo todo, 5 minutos aqui, 5 lá, e você não recupera, mas menos. Não é, mas aí a gente vai vivendo nessa loucura de vida e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Então, quando a gente é dedicado a ser músico, instrumentista de performance, a gente precisa ter esse pensamento mais egocêntrico, porque a gente precisa pensar na gente, precisa pensar no nosso corpo, no nosso físico, no nosso mental. Você precisa ter a mente fresca para lembrar. E o tempo de estudo sagrado. E você tem que ter o tempo de estudo sagrado. Que tinha um baterista... Qualquer coisa, não. Um baterista americano que ele tem uma frase de música que eu acho linda. Ele fala assim, ó, abandone seu instrumento um dia e o teu instrumento te abandona uma semana. Não é? É muito louco isso. Sabe que um grande mestre que eu tive de música de câmara, um flautista argentino da história do Oscar Piluso, ele falava, se você deixar de tocar o instrumento um dia, você percebe. Se você deixar de tocar o instrumento 2 dias, seu vizinho percebe, porque não te escuta estudar. Se você deixa 3 dias, o público percebe. O público percebe. Né? Então,
Essas reflexões que a gente vai fazendo dessa modernidade é muito complexa, porque antigamente se eu podia me dedicar ao instrumento o tempo todo, agora eu tenho a tecnologia que vai tomar meu tempo, eu tenho o podcast que vai tomar meu tempo. E aí o podcast não é só essa 1 hora e pouco de papo que a gente vai ter. Tomara. Você vai chegar em casa, você vai ter um cartão de A memória. pós-produção é o que mais tira tempo. É o que mais Muito tira mais. tempo, não é? Mas na música também. Eu comecei a perceber isso quando eu comecei a trabalhar com um pouquinho. Eu não sou um bom produtor de áudio, não. Eu faço as minhas coisas para o meu uso, né? Eu tenho amigos bateristas que são produtores de áudio fabulosos aqui em Mogi, assim, Luizinho, Luiz Cunha, Rafael Vendramini, e eu sei que quando o cara coloca um trabalho de alta qualidade no YouTube, na internet, seja lá onde for, aquele trabalho custou para ele mais do que o dobro de tempo na pós-produção. Então essas são coisas contemporâneas que nós convivemos, que um músico prático de 40 anos atrás não convivia. Hoje, por exemplo, do meu estúdio, semana passada eu gravei um tema para uma pessoa na Letônia. Eu não conheço essa pessoa, ele me passou as instruções, viu meu portfólio na internet, entrou em contato comigo, eu tenho meu estúdio, gravei. Quer dizer, legal, gravei, ganhei, paguei algumas contas com esse trabalho e não estudei meu instrumento. E isso é uma coisa que eu acho que assim, esse balanço que a tecnologia nos traz de bom, ela também nos tira de alguma forma. Claro, né? com certeza. Sempre é assim, isso né? tem Sempre várias dimensões. No meu caso, que gosto, que me dedico mais à parte educacional, tem a perspectiva de quem é mais performático, tem a perspectiva de quem trabalha com produção de áudio. Porque tem músico que não trabalha nem com performance, nem com aula. A pessoa trabalha com produção de áudio. E essa produção de áudio, ela vai tomar um baita tempo da vida daquela pessoa também. Então, esse balanço, esse equilíbrio hoje, ele é sempre muito delicado para cada um. Porque sempre que a gente faz que a gente termina um trabalho e faz uma autorreflexão, assim, pô, o que eu curti desse trabalho? O que eu aprendi com esse trabalho? Você, eu tenho os pontos positivos. Você, putz, mas não tive com o meu companheiro aqui, né? Exatamente. Aí, às vezes, o instrumento até... às vezes, aí eu abro a porta do estúdio ali, eu olho, assim, eu até viro a cara pra bateria. Não olha assim pra mim, não. Sabe quando você tem aquela DR, aquela discussão com a parceira, com a esposa, com a namorada, assim, você, puta, nossa, tipo assim, né? Você chega assim, você não quer nem ver, né, cara? Às vezes eu entro aqui, eu chego pras... Putz, desculpa, gente. Eu converso com elas, né? Claro. Desculpa, gente. Hoje não rolou. Você está no meu coração. Mas é isso. Psicologicamente, a gente tá em conflito o tempo todo. Porque a gente, a escolher uma coisa, fala não para milhares de outras. É sempre assim. Nossa psique funciona desse jeito. Eu escolho tomar água, então não escolho tomar café, não escolho tomar té, não escolho tomar cerveja. É assim. E com as coisas que a gente faz, por isso é super importante ser organizado demais. Eu consigo, hoje em dia, fazer tudo o que eu estou fazendo com a parte de geração de conteúdo e estudar muitas horas por dia, ainda do violão. Mas primeiro uma montagem das prioridades e depois, porque também sou professor, né, trabalho com você, e da preparação das aulas e tudo isso, é uma ordem de prioridades para você falar quanto porcentagem do meu tempo tiro para cada coisa, né? E é um trabalho de você ter que ser muito disciplinado e ser muito também inteligente com o seu tempo. Tipo, eu não vou perder tempo nisso aqui que não me dá nada, que não me cheira nada, que não me suma nada, né? Como que ser assim, demais nesse sentido. E é difícil, toma uma organização. Mas com organização dá para fazer de um jeito que gera uma certa paz, né? Sempre que a gente siga a ordem das nossas prioridades. Quando essas prioridades se ficam não diretamente proporcional ao tempo que a gente coloca, aí que chegam as crises, né? Mas voltando um pouco, com respeito do que você falava do tudo que dá a tecnologia, das pessoas que falam que tudo é ruim e das possibilidades, tem várias coisas, né? A tecnologia é uma ferramenta. Sim. Que nem
escutava outro dia um filósofo do estoicismo falando: o martelo é uma ferramenta. Se você usa ele para colocar um prego, tá ótimo. Se você sai batendo nas pessoas na rua, tá horrível esse martelo, né? Então, com a tecnologia, por exemplo, com tudo que seja até as mídias sociais, as plataformas, que nem YouTube. YouTube é uma grande ferramenta. Você pode utilizar ela para uma porcaria e para só perder tempo, ou pode utilizar ela até para se formar, que nem ver palestras, pessoas que falam de coisas, músicos, o jeito de conhecer diferentes músicos pelo YouTube, por exemplo, é uma grande ferramenta, e uma grande ferramenta para você se fazer conhecer também. Sim. Eu, além do podcast, faço os tutoriais, né, também para ensinar, e eu considero que são bons, então também é outro conteúdo bom para o povo se formar também, né? Então é uma ferramenta, depende de como você use ela. Exatamente. Tipo, esse pensamento é muito já arcaico, né? Uma coisa muito fechada. Depende de como você utilize. Mas uma coisa que eu acho muito maravilhoso que tem, além de que tem, por exemplo, uma coisa ruim que tem o excesso de informação que a gente tem da globalização de hoje em dia, que você tem demais para escolher. Então já é difícil escolher conteúdo bom, um livro bom. Quantos livros bons tem que você tem na sua mão? Muitos. E quantos livros de porcaria tem escritos por aí que você também pode confundir e escolher esse outro? Essa é a parte ruim, por exemplo, né? Tem coisa ruim, claro. Mas eu acho muitas coisas que são boas demais, né? E entre outras, por exemplo, o fato de que você já não é tão dependente. A mais você usa e entende de tecnologia e se amiga, tem uma amizade com ela, sim, eu acho que menos codependente você fica. Sim. Por exemplo, antes se eu queria tocar e que alguém que não me conheça me escute, se não vá a um concerto meu, ela pode me pesquisar no YouTube, por exemplo. Sim. Antes você precisava, até quando já existia TV e tudo mais, você precisava ou ganhar de algum jeito um tempo num programa de TV, um programa de rádio, ou ter algum amigo que manchara, sim, que corte o bacalhau, como fala em espanhol, numa produção. Agora, eu sinto que, por exemplo, que eu faço conteúdo para o meu canal, eu sinto que eu sou dono da minha própria produção, né? Do meu próprio canal. Como que nem tipo a Globo, eu tenho minha própria, porque eu sou dono disso, eu faço o que eu quero. Então, o povo agora tem a possibilidade de, com um celular, fazer conteúdo e falar e ter uma voz para que chegue até para qualquer pessoa no mundo. E eu acho isso muito interessante. Então, isso é uma das coisas que para mim cheira mexer, mas você para isso precisa saber gravar um vídeo, saber dar uma edição boa para que o povo que escute e veja também seja mais dinâmico, mais gostoso, mais lindo, e você saber manchar um pouquinho nisso e não ter que perguntar para alguém: será que você pode editar para mim? Primeiro tem que ter o dinheiro para isso, tem que ter a pessoa, também é ser codependente. Exatamente. Não é só criar o conteúdo. Então, claro que se você fala, eu tenho meus tempos e eu tenho 24 horas no dia, sou uma pessoa e também, por exemplo, eu quero ser músico de performance, não é o mais inteligente você fazer tudo. Mas, por muito tempo, você não vai ter a possibilidade de pagar um salário para alguém eu estou desejando, e já tudo que eu faço já dá para justificar ter alguém que eu faça só o conteúdo e mande para pós-produção. Sim. Mas até eu conseguir dar um salário para essa pessoa, passa muito tempo. Então, se você não gera essas ferramentas e essas habilidades, você ou não faz nunca, ou vai ser codependente o tempo todo. Então, isso te gera muita liberdade, né? Então, te gera muita liberdade e te gera autonomia. Exatamente. Então, por exemplo, um dos benefícios que eu acho que a gente teve é que há 20, 30 anos atrás, um artista, ele era dependente de uma gravadora. Exato. Você precisava estar numa gravadora, no selo, e isso era muito complicado. Você tinha que pagar. Aqui no Brasil a gente tinha o termo do jabá, né? Se você não pagasse, sua música não ia tocar na rádio. Isso era meio que universal, né? E hoje você democratizou mais isso. Só que ao mesmo tempo que você democratizou, você pulverizou. Então, se antes um artista vendia 100 mil discos, hoje em dia, se você tiver... Eu tava vendo ontem um colega baterista meu do Rio, ele é amputado, ele não tem as duas pernas, é baterista. Olha. E ele vive dando palestras pelo Brasil.
E ele estava falando, há 3 anos atrás lancei meu disco no Spotify, no YouTube, não sei aonde. E aí ele coloca os cálculos que ele colocou. Nesse período eu tive não sei quantos mil views, dos quais eu ganhei 0,00033 centavos de dólar por view, que me deu nesses 5 anos R$17. R$17 é o quê? Eu vou com você na padaria ali, a gente toma um café com leite e acabou. Nem dá. Então, assim, um dos questionamentos que eu faço, que eu tomo muito, por exemplo, assim, eu crio muito conteúdo. Muito, né? É que nem você entrou aqui hoje e disse, nossa, isso daqui seria maravilhoso para criar conteúdo. Pô, eu podia transformar isso aqui na sala de podcasts, claro, e abrir isso para podcasts. Enfim, é um negócio, é uma possibilidade que eu tenho de fazer aqui, né? Mas eu, por exemplo, no caminho que e aí o que eu acho que é legal, né? Porque você vai encontrando os seus caminhos. Então, por exemplo, eu faço os meus conteúdos no YouTube, por exemplo, e a infinita maioria deles é não listado. É para os meus alunos. Uhum. Por quê? Porque eu hoje, aos 50 anos, a minha média de aluno mínima é 30 alunos. Então assim, cara, com 30 alunos meus, já são 30 horas na semana que eu dedico exclusivamente a atender esses estudantes. Fora o tempo de preparo de aula. Fora o tempo de cuidar da administração da escola, né? Então assim, eu fui me encaminhando para isso. Eu já tive um colega, por exemplo, que fazia faculdade de música comigo. Ele abriu um curso de guitarra online. E ele abandonou o curso de guitarra com 140 alunos. Por quê? Porque ele não conseguia mais dar conta. Ele falou, chegou um momento e ele abandonou a faculdade. E foi trabalhar com outra coisa. Olha que louco, né? Então, uma reflexão que eu faço muito hoje em dia, assim, o lance do view, o lance do like, o lance da estatística. Será que aqui, eu não estou falando que é certo ou que é errado, um questionamento, será que isso deve ser sempre, de maneira inflexível, um parâmetro para você balizar o teu trabalho e o teu estudo, enfim? Eu acho que não. Eu acho que não, sem né? dúvida. Às vezes você faz por exemplo, eu acompanho muito podcast. Hoje em dia eu não assisto mais telejornal, né? Então, os jornais das emissoras de TV, eu assisto os meus podcasts. Eu sou fissurado em astronomia e física e eu assisto os divulgadores científicos que eu gosto, na hora que eu gosto. Alguns deles fazem vídeos e tem 2.000 views. Outros têm 20 milhões de views. Ambos são ótimos, né? Mas eu acho que é aquela coisa da autonomia e da liberdade que com o tempo e com o seu trabalho vai te encaminhando. Que nem eu me considero estabilizado, satisfeito com as aulas que eu dou. O meu mundo é legal, né? Por exemplo, eu não saberia lidar se eu colocasse um vídeo no YouTube e ele tivesse 100.000 views. Claro. Eu odiaria, eu detestaria ter que perder tempo da minha vida fazer o mínimo, porque esses 100.000 views, sei lá, 1.000 comentários, eu me sentiria na obrigação de ir lá e respondê-los, de lê-los. Foram pessoas que, né, e eu sei que muitos grandes formadores de opinião, eles vão ter suas equipes para fazer isso, e ok, é legal pra caramba. Para mim, pro meu caso específico, é uma coisa que eu nem faço, porque eu não quero mexer com isso. Claro. Mas, por exemplo, como é que eu uso a tecnologia? Que nem você falou assim, né? A gente está jogando mais papo tecnologia. A minha aula online, quando veio a pandemia, eu falei, cara, eu não posso dar uma aula online no celular. Os meus alunos vão embora, eles não vão aguentar. Porque eles chegam aqui, eles têm tudo isso, né? Tem uma tela, tem bateria último modelo, tem sistema de gravação. Você chegou aqui, eu apertei o REC e estávamos gravando. Quanto tempo a gente perdeu para gravar esse podcast? Nada. A gente trocou uma ideia, eu falei, cara, eu não posso ofertar uma coisa menor. Então, o que eu fiz? Eu falei, qual o grau de imersão que eu tenho condição de dar para os meus alunos? Então, você vê na sala de bateria online, que é aquela sala no meio ali da bateria eletrônica, cara, eu tenho 3 câmeras. Mas não são câmeras que nem essa 4K. São webcams da Logitech, mais baratas. Eu não tenho uma placa de vídeo. Como é que eu vou trabalhar no OBS para criar essa modificação? Cara, e de repente eu montei uma aula em que eu conseguia
mandar um áudio de altíssima qualidade para o meu aluno, com função multicâmera. Então aqui na sala, por exemplo, o aluno normalmente não consegue ver meu pé. Na minha aula consegue. O meu aluno consegue ver a visão de cima da bateria. Na minha aula online, se eu quiser jogar o PDF, se eu quiser jogar um vídeo, se eu quiser jogar um áudio, tocar, eu consigo fazer tudo na minha aula. A única coisa que eu não consigo fazer na minha aula online é tocar real time com o meu aluno. Talvez com as próximas revoluções da internet aí, né? Com as próximas bandas largas que estão por vir, a gente comece a pensar numa latência tão pequena que isso seja possível. E aí eu fui fazer a coisa ao contrário também. Da mesma forma que eu estou mandando isso com altíssima qualidade para o meu aluno, vamos ver os alunos se eles podem mandar isso com muita qualidade para mim. O problema de você fazer tudo isso é que o tempo que eu perdi para descobrir como eu streamava, como é que eu mandava real time, 3 câmeras simultâneas, via OBS, que é um programa gratuito, né? Cara, eu perdi 12, 13, 15 horas pesquisando na internet, pesquisando com crianças de 12, 13 anos que aprenderam a fazer isso. Eu não fui pesquisar com o mestre doutor em tecnologia. Eu não fui pesquisar com o meu tutor da pós-graduação na faculdade. Não, cara. Eu vi um vídeo do menino que fazia transmissão de jogo online numa plataforma. Cara, é essa a diferença da educação que a gente tinha antigamente para hoje. Só que para você fazer isso, primeiro você tem que estar com a cabeça muito aberta. Se eu tiver que aprender com um menino de 10 anos, eu vou aprender com esse menino. Tem que estar... Antigamente não era assim. Tem que estar resolvendo esse problema com o seu ego. Exatamente, como uma criança você entendeu? Agora, para mim conseguir fazer essas pesquisas, eu tenho que saber onde eu vou pesquisar, como eu vou pesquisar. Se eu não vou pesquisar em língua portuguesa, talvez no espanhol, talvez no inglês, talvez no japonês. Né? Então eu preciso ter esses conhecimentos, esses saberes. Eu já aprendi muita coisa com tutorial japonês. Mas, cara, se eu não soubesse falar japonês, eu não teria aprendido. Coisas que eu só achei em japonês. Você entendeu? Então, mas, por exemplo, eu tenho um monte de cacareco. Cacareco em espanhol, eu tenho um monte de bugiganga. Eu não sei o que seria isso. Um monte de coisas que... Eu tenho um monte de coisa parada no meu almoxarifado aqui. Como coisas. Assim. Eu tenho muito microfone, tenho muito tambor, tenho um monte de coisa que eu não uso, fica lá para de repente eu uso. Como é que se... não me sai agora. não sai agora. Enfim, como é que a gente fala de coisas? Eu tenho muita coisa acumulada, me incomoda. Se abrir o almoxarifado da Allegro, às vezes não dá para entrar lá dentro, né? Mas isso também tem um lado legal, porque eu, poxa, posso fazer eu vou tentar 3 câmeras aqui. Putz, mas eu coloquei 3 câmeras, 2 funcionou, uma não funcionou. Aí você fica um dia pensando naquilo. Por que isso não funcionou? Talvez o drive seja igual, mas as câmeras são diferentes, mas elas são todas feitas no mesmo país. Aí talvez a parte de driver seja igual, aí o computador não está reconhecendo. Mas e se eu mudar a placa de USB? Usar num USB e numa outra placa? Resolvi meu problema. Às vezes uma solução leva uma semana para aparecer. Então, o que eu acho legal da tecnologia são essas possibilidades. Mas é lógico que isso vai virando um laboratório. Você tem que ir experimentando, e ter muito tempo. E aí é aquilo que você fala, né? Que você falou agora há pouco. Você tem que tirar alguma coisa. E quando você corta no instrumento, no seu ato de tocar, no seu ato de estudar, bate aquela bad, né? Bate aquela tristeza, né? Mas eu acho isso da tecnologia, eu acho fantástico. Por exemplo, eu escrevi um livro de bateria. Meus alunos pediam há muito tempo para que eu escrevesse. Na verdade, quem me estimulou a escrever a primeira vez foi o Duda Neves, esse baterista fantástico. E eu escrevi um livro muito lá atrás. Só que assim, como eu era muito jovem no instrumento, eu não achava que era certo eu divulgar aquele trabalho. Eu tenho ele até hoje. E ainda bem que eu não divulguei. O meu professor queria que eu divulgasse. E ele tem as razões dele para fazer isso. E tenho certeza que teria dado certo. Mas eu sou muito cauteloso com essas coisas. Eu gosto daquela coisa do empirismo, do pensamento científico. Vamos testar 2 vezes, vamos testar 3. Precisamos remodelar, vamos refazer. E, por exemplo, hoje eu estou à beira de lançar esse livro. Depois de 10, 12 anos de trabalho em cima dele,
E eu tomei algumas decisões. Por exemplo, meu livro não vai sair em papel. Claro. Por nenhuma editora. Não tem mais razão de ser. Claro. Que nem lamentavelmente, os discos, né? Eu sou fanático ainda de que nem, como falamos, que tem, a geração que teve as duas, eu ainda gosto dos livros de papel e de ter discos, mas já não tem muito mais sentido gravar discos assim. Então, mas eles não deixarão de ter a sua importância, a sua magia e a sua riqueza. Eles continuarão lá. Mas as novas tendências de ensino e de aprendizado e a maneira como as novas gerações aparecem necessitam de uma outra forma de transmissão de conhecimento. E essa transmissão de conhecimento ela não é mais linear. Não é mais um texto estático numa página escrita em que você lê de cima para baixo, da esquerda para a direita e você tem a opinião do autor sobre aquele assunto. Isso ficou para trás. Não a pessoa pode querer se agarrar, se amarrar com aquilo. Ótimo, legal. Mas hoje em dia o que você vai ver é o quê? É um material multimediático. Então numa página você vai ter vídeo, você vai ter link, você vai ter áudio, você vai ter acesso a uma opinião divergente. Blogs, sabe, falando do capítulo. Uma coisa que eu adoro mostrar para os meus alunos é assim, cara, toma cuidado com quem dita regra. Quem dita regra normalmente vai ter algum problema. E às vezes quem dita regra é um cara muito bom. É um artista renomado, um artista muito famoso. Que não faz dele, muitas vezes, um bom educador. Claro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, e eu gosto muito de mostrar isso para os alunos. Né? Vou ensinar posição na bateria. Olha, legal, não sei o que, ó, posição aqui. Eu recomendo isso por conta do seu corpo, da sua biometria assim, assado, se você fizer assim vai dar certo. E aí eu adoro chegar e mostrar alguma coisa que dá certo e vai contra tudo aquilo que eu falei pro meu aluno. Claro. Então, ó, vamos ver o Nico McBride do Iron Maiden aqui, ó. Tudo que eu falei pra você ele faz errado. E ele toca demais, não é? É a mesma coisa que você pegar um violonista. A posição aqui, você tem que fazer não sei o quê. Aí, de repente, você pega o seu Chico aqui do interior de Sabaúna que toca viola aqui e o cara tira um som inimaginável. Cara, no final, o que importa é aquele som. Como soa. Como soa. Não é? Você pega aqueles caras viola, aquela charanga, aquelas violas de coxo lá que usa no Pantanal, no norte da Argentina, na Bolívia, ali no Paraguai, né? O charango. O charango. Cara, eu fiz uma... Quando eu era do núcleo de percussão contemporânea da Fundação de Arte São Caetano, nós fizemos a Missa Crioula do Ramírez, né? Um argentino também. E ela é uma missa... todos os movimentos da missa baseados nos ritmos, né? E nos instrumentos daquela região. Pra gente foi um desafio muito louco. Claro. Porque é outra existência, né? E na época uma coisa que nos ajudou muito foi isso. Nós pudemos chegar e pegar um cara que tocava charanga lá no Paraguai e chamar o cara em vídeo e ele mostrar determinadas particularidades para nós. Olha, quando você for fazer isso, presta atenção naquilo. O ritmo assim, ó, esse ritmo em 6, ele não é bem lá em 6, ele tem né? Ele tem ele tem um swing diferente, ele acelera, mas ele retarda dentro do próprio compasso, meio que nem o maracatu aqui no Brasil. Então, isso eu acho fantástico dessa tecnologia. Imagina se o cara é travado, não pode falar de alguma coisa e fica ali preso a um livro que vai ter uma opinião, muitas vezes, que é uma opinião arcaica, que é uma opinião antiquada. Nem esse livro que eu falei para você que eu li agora, do Pigafetta, é 1521. Cara, ele tem a linguagem, as explicações, os valores, os sentimentos daquela época. Tanto que o livro ele tem... dos 150 páginas, 50 páginas o tradutor e a editora fizeram uma adaptação para explicar o contexto da época, para você não interpretar aquilo literalmente, né? Exatamente. Senão vai ficar uma loucura. Então o que eu acho um grande barato da tecnologia é isso. E eu acho que a pessoa que trabalha com música hoje, ela acaba sendo, não é que ela acaba sendo obrigada a ir para esse lado, ela acaba sendo empurrada para esse lado. Porque por aqui, nem no seu caso, violonista, está fora do seu país, o teu público é, que nem você estava falando agora, a pessoa que vai escutar esse nosso podcast,
é majoritariamente lá da Argentina, do Uruguai, falando que... do Chile. Não é? Não, mas você está a 2.000 quilômetros dele. Você não vai fazer um recital, um concerto no teatro lá em Montevideo. Você está aqui. E você está usando esse meio para se comunicar com eles lá. Ou seja, você cortou essa distância toda. Só que para isso, você teve que aprender a usar um microfone, você teve que aprender a usar um sistema de gravação digital, você teve que aprender a editar, você teve que aprender a mixar, você teve que aprender a usar um equalizador dentro da sua DAW de gravação. Ó, minha voz aqui está sibilando nesse agudo, e se eu mexer nessa frequência aqui, eu vou melhorar isso? Eu vou equilibrar isso? E se eu quiser colocar uma música de fundo? Cara, tudo isso é conhecimento. Daqui a pouco você vai fazer sei lá, uma apostila de bateria, não sei o quê, de violão, não sei o quê. Mas e se eu quiser colocar um vídeo dentro desse livro, um vídeo meu? Cara, é uma nova coisa que você vai ter que aprender. Claro. E eu vejo muito hoje em dia o pessoal que tem muita restrição a isso. Sim. Ou, por exemplo, a pessoa se conforma e usa o material que tem, e você usar o material que tem é sempre muito arriscado. Porque se você usa o material que tem, você se furta a dar a tua visão sobre aquele assunto. E a grande magia que a tecnologia nos dá, que você falou agora há pouco, é você poder ter a sua voz. Seja ela sobre o que for. Então, você vai contribuir de uma forma que nenhum outro vai contribuir. Às vezes você vai mostrar a posição de um acorde, a posição de algum acorde, que ninguém nunca pensou. E que vai fazer uma diferença enorme na vida de alguém. Né? Então, isso eu acho sensacional. Essa democratização. Só que a pessoa tem que ter essa boa vontade, claro, essa iniciativa e tirar esse tempo da vida dele para olhar isso. Exatamente. Né? E uma coisa que eu queria refletir aqui no nosso papo, que tem muito a ver com tudo que você está falando agora, que é o fato de a gente realmente pode aprender. Porque o que acontece? Quando eu comecei, na pandemia eu comecei e não foi um projeto pandêmico, na real. Sim. Pareceu. Ou talvez a pandemia acabou empurrando um pouquinho, mas já tinha pensado antes, porque eu quando eu comecei a estudar música em Misiones, Argentina. E eu depois fui para Buenos Aires. E tinha pessoas de Oberá, Misiones, na amada cidade de lá, que eu morei, que queriam estudar comigo. E aí comecei a pensar em coisas remotas. Aulas online, vídeos, coisas assim. E também do começar a fazer conteúdo no meu canal, porque eu sempre gostei de falar opinião, de ensinar e de compartilhar o conhecimento. Por quê? Porque eu tive muita sorte na minha vida de ter grandíssimos, e ainda tenho grandíssimos, e vou ter mestres que me ensinaram tudo, e muitas vezes de graça. Então eu sinto com a obrigação de pegar e passar a mão. Então eu por isso também essas coisas que eu faço. Mas o que aconteceu? Na pandemia comecei com os tutoriais. Há um ano que estão os tutoriais, mais de um ano e meio vai ser. Não, acho que mais de um ano e meio. E o podcast uns meses atrás, né? Mas com os tutoriais aconteceram muitas coisas, muitas reflexões novas, além de muito aprendizado novo. Mas teve uma coisa que foi muito grande, de virada de chave, de cara, você pode aprender. Sim. Por quê? Porque o músico, no geral, e eu falo porque a maioria dos músicos que eu conheço de lá, que tem minha idade, falam a mesma coisa. Nossa, eu para tecnologia, como a gente fala lá, somos de madeira, ou sou um queijo, somos ruim. Mas claro que você é ruim. Do mesmo jeito que você é ruim para jogar tênis, porque nunca na sua vida pegou uma raquete e tentou bater numa pelota. É a mesma coisa. E eu sempre falo, e você como que se autoconvence? Eu sou de madeira, eu não sou bom. Eu não sei, eu não vou aprender nunca a fazer isso. Até que de repente comecei a tentar, eu quero fazer isso. O que eu preciso aprender? Primeiramente, editar vídeo. Tá, vou pegar qual é o programa, E o bom que tem agora é que a gente mais ainda pode aprender de tudo, porque tá tudo na internet. Tutorial de como coçar as costas, você vai encontrar. Como coçar as costas de um jeito que não te machuque. Você vai achar. Alguém já pensou nisso e colocou no YouTube. Ou em qualquer plataforma. Então,
eu comecei assim, tutoriais de como exportar o vídeo, como importar o conteúdo, como fazer um título, tudo assim. E eu não perdi tempo, que é outra coisa que a gente tem que trabalhar com o nosso ego, eu acho, de ser muito inteligente. Você não tem que querer, eu acho, se tem pouco tempo, a vida não tem muito tempo, de tentar descobrir o fogo. Se já está descoberto, pesquisa. Cara, como fazer aquilo? Vou lá e pesquiso. Não vou tentar para alimentar meu ego. Eu vou encontrar sozinho, vou achar o jeito. Não, pesquisa. Como fazer aquilo? Você ahorra muito tempo. Cada pessoa... Depois que comecei a fazer os vídeos, muitas pessoas vieram me perguntar: o que você usa? Como você faz? Muitos músicos, amigo. E eu dou sempre essa dica: cara, não perca tempo. Vai lá e pesquisa como ligar o computador. Pesquisa isso e você vai ahorrar muito tempo da vida. Às vezes, a solução é muito mais simples do que você pensa. Você falando, eu lembrei, a semana passada... eu tive que comprar um notebook muito potente o ano passado. Por quê? Usar 3 câmeras, usar uma bateria eletrônica dentro do Easy Drummer no computador, fazendo a gravação e streamando tudo ao mesmo tempo, exige muito processamento. Eu tive que comprar um computador top. Aí, para editar os vídeos, eu usava até o ano passado os tradicionais, usava o Sony Vegas, usava o Adobe Premiere. Depois teve um lá que parecia com o Adobe Premiere, que era mais barato. Mais barato não, era até gratuito. Só que daí, cara, eu tinha uma atualização do Filmora 10. Cara, que eu tinha comprado há uns 5 anos atrás pra editar um vídeo do aniversário do meu filho. E ele tava lá esquecido. Nossa. A atualização que veio, ela é tão fácil de usar. E ela tem tanto recurso, ela é tão intuitiva, ela é tão objetiva. É muito intuitivo. E você sabe o que eu fiz? Eu desinstalei os outros programas. Claro. Dentro disso que você está falando, né? Não tenta descobrir a roda já está feita, vamos usar ela. E se você vai e pesquisa alguém que se dedica a isso, ele vai saber te mostrar de um jeito muito simples, muito simples. Melhor que você, porque ele é que nem que... Cara, eu faço muito isso. Então, é que nem um cara que, sei lá, arquiteto e quer aprender uma música para um dia. É muito melhor que venha e saiba com alguém que se dedica a isso, porque vai ensinar melhor e de um jeito muito mais rápido. Resolve isso pronto aí. Então, aconteceu isso, eu comecei a aprender e depois eu me achei editando vídeos de um jeito muito natural. Já é tipo, você pega uma facilidade e começa a ser mais chique. Eu quero esse efeito aqui, quero aquilo lá. E depois até eu encontrei ensinando para outras pessoas. O outro dia meu primo eu fiz que nem uma aula para ele onde eu ensinei como editar vídeo porque ele estava fazendo uma produção. E hoje em dia eu olho para trás e eu não acredito quão tosco eu era de eu achar que para mim era impossível editar um vídeo. Para mim era uma coisa, nossa, editar um vídeo, eu não faço ideia nenhuma. Hoje para mim é tão natural, do nível que eu faço os vídeos, que não são tipo porra edição. Também porque eu preciso mais coisa também. Tipo, ainda não sei nada do que eu quero saber de tecnologia e de mexer nessas coisas, e principalmente no áudio, né? A produção completa. Mas pouco aos poucos me irei equipando. Mas achar que você pensava, como seria tão babacoite de falar, eu não consigo fazer um vídeo que é uma... E aí vira uma ficha de falar, cara, se você tá pelo menos tentando tocar Bach, vai conseguir gravar um vídeo. E aí a ficha, desculpa que já termino com a ideia, a ficha que virou é que, cara, você pode aprender o que você quiser. Você, o que está assistindo, qualquer pessoa, porque a aptitude com P, temos tudo. A atitude é diferente. É colocar. Então, eu ainda tenho muitos amigos meus, músicos, que me falam a mesma coisa que eu falava antes de começar esse projeto. Não, mas é tecnologia não. Por quê? Porque você é craque tocando piano? Porque você toca 8 horas por dia piano. Quantas horas você aprende de mexer no computador, por exemplo? Como você vai querer ser bom nisso? Parece óbvio, mas até a gente não colocar na empíria isso e entender no corpo, essa ficha, pelo menos no meu caso, não virava. E pensa só, cara, quanta gente ao longo da história se furtou, se calou por vergonha, por timidez. E às vezes era uma pessoa que tinha muita coisa para ensinar.
né? Em qualquer área do conhecimento. A pessoa às vezes era mais tímida, era mais recatada, e aí ela cria aquela coisa na cabeça dela que ela não tem nada com que contribuir, ela é muito simples, ela é muito humilde. E hoje não. Hoje você pode ter aquele teu momento de voz, né? E você precisa estar preparado também, porque haverão críticas. E aí você precisa saber filtrar bem as críticas, Claro. né? De quem parte a crítica, com que argumento parte a crítica, né? Se essa crítica ela tem um peso maior ou um peso menor, isso existe, né? E por isso também é muito importante que você falou de a gente não ditar regras. De não Nos ditar conteúdos regras. são sempre. Não, Eu acho. não, Sempre, eu exatamente. acho que é assim. E o mais- Até agora, porque a gente Isso. o tempo tudo Isso. muda. Uma coisa que eu sempre procuro fazer nesses momentos em que eu começo a perceber que eu estou me fixando muito a determinado pensamento, eu procuro alguma coisa que vá antagonicamente ao que eu estou pensando. Isso eu sempre procuro fazer. Opinião, eu tenho opinião sobre uma coisa. Eu posso ter. Eu sou um cara de 50 anos, sou tiozão da internet, né? Eu posso ter uma opinião. Mas, cara, aquilo é uma visão só. Qual é a outra? Né? Então, na tecnologia eu também gosto muito disso. Às vezes eu vejo um tutorial, uma dica de alguma coisa, mas e outro cara? Eu tenho os caras, por exemplo, que falam pra caramba de tecnologia, microfone que custa não sei quantos milhões. E tem uns caras especializados em tutoriais só com coisa barata. O cara fala assim, ó, eu quero fazer tudo mais, mas eu vou fazer uma bateria de cano de PVC. Eu vou, esse microfone comprei, ele custou R$5 aí num saldão de usado, que era um microfone de um brinquedo de karaokê. Cara, e os caras conseguem fazer um negócio mágico. Cara, isso não tem um valor estupendo, né? Agora, mudando um pouquinho de chave e mudando um pouquinho a reflexão, algumas coisas também já começam a serem questionadas. Por exemplo, a velocidade com a qual a gente está lidando, minha geração, a sua geração, com a quantidade de informação que a gente tem, ela, em certas áreas do saber, elas já não são mais compatíveis. Eu vou te dar um exemplo. No nosso caso da música. Só há uma forma de você ficar bom no seu instrumento. Repetição. Sim. Não tem outra. Não repetição. Muita repetição. Então, não é? Então, por exemplo, eu já vi trabalhos de mestrado, doutorado aqui no Brasil, de fisioterapeutas que atendem músicos lesionados com tendinite, bursite, enfim, em que os caras fazem estudos e falam assim, um músico para mecanizar determinado movimento é 40 mil, 50 mil repetições. Cara, hoje em dia a velocidade é tamanha que a galera já não tem mais tempo para fazer isso. Então, aí você começa a ficar na superficialidade. Então, às vezes o cara vê um tutorial muito bem feito, e naquele tutorial o autor ele esquece que aquele conteúdo que ele está passando é fruto de 15, 20 anos de trabalho dele, ele condensa aquilo em 5 minutos. Que nem quando aquela história suposta história de Picasso, que ele estava num restaurante e ele fez um desenho, um guardanapo, e a moça do restaurante falou, pode me dar esse guardanapo? Tá, são, sei lá, não sei quanto dinheiro, tipo, tá, então são 10 mil euros. Mas você demorou 15 minutos? Não, eu demorei 40 anos. Pois é. Não é? Então, e às vezes aquele autor esquece que aqueles 5 minutos serão inatingíveis para aquele interlocutor dele, o cara que está assistindo ele. E eu acho que é um cuidado que às vezes a gente precisa ter. Quando a gente está fazendo um conteúdo, eu estou querendo fazer esse conteúdo motivacional, é importante. Às vezes você pega um músico extremamente virtuoso, não sei o quê, e o cara, só o fato de ele colocar o virtuosismo ali em 3, 4 minutos vai ser inspirador. É um foco. Legal. Às vezes o cara vai querer passar um conteúdo instrucional para ensinar alguma coisa. Aí você tem que fazer uma reflexão. Mas hoje em dia, na música está acontecendo muito isso, né? Os alunos mais jovens, eles vêm com 2 problemas graves que eu acho que é a tecnologia que causou. Isso são efeitos negativos da tecnologia.
O primeiro, não ouvir música. Não ouvir e escutar música. Então você não vai pegar uma pessoa de 15, uma garota de 15, 13 anos hoje, e você vai pegar um álbum, um disco. E ó, eu queria que você escutasse todo esse disco. Ele não vai fazer. Ele vai pegar uma música, ele escuta o começo, arrasta pro meio, pro final e acha que já escutou. Quando você passa um conteúdo para você, professor, agora, você está vendo isso com seus alunos. O meu queridinho, ó, essa escalinha aqui, você tem que estudar para a semana que vem. Você vai chegar 5 meses depois, aquele aluno não consegue fazer aquela escala ainda. Porque ele acha que estudar fez meia vez, uma vez e já tá bom. Você entendeu? E assim, ele fielmente ele acredita que daquela forma ele estudou. E voltando ao momento da pandemia de novo, quando eu criei aquela imersão, pouco antes de você chegar ali, você chegou para nós aqui na Allegro, após esse momento, você chegou em julho do ano passado, julho e agosto do ano passado. Esse momento de fechamento foi do dia 23 de março de 2020 até o dia 10 de julho de 2020, quando a prefeitura da nossa cidade liberou o retorno das aulas presenciais. E nesse momento eu criei algumas coisas assim que foram interessantes. Primeiro eu falei, eu não vou dar paz para esse povo, eles vão estudar. E como estava todo mundo em casa meio desocupado, a galera começou e os alunos confiam no que eu falo, eles compram a minha ideia. Então eu comecei a colocar objetivos. Então, ó, vamos fazer esse solfejo? Só que é o seguinte, cara, esse solfejinho aqui é semínima cogeta, tá. Legal, ele não vai ficar mais nessa molezinha de tá. Agora, ó, eu quero 200 BPMs. E aí eles descobriram que eles podiam fazer isso. E aí, ó, agora o professor quer a devolutiva, que é uma coisa que na aula presencial arcaica, ortodoxa, você não tinha. Então, o aluno, eu quero que você me entregue lá tal série do Pozzoli em tal velocidade. Aí o aluno me ligava semana que vem e me mandava, poxa, professor, fiz 40 vezes esse negócio até dar certo. Que bom, agora você começou a estudar. No instrumento, a mesma coisa. Determinado coordenação, determinado ritmo que não saía, de repente começou a sair. Começou a se filmar com o celular. Aí eles começaram a perceber que tudo aquilo era atrelado à repetição. E eles tinham percebido, os alunos mais jovens, tinham percebido que eles tinham perdido, que eles não tinham aprendido que repetir era uma coisa importante. E se você vai no embalo do pacote que muitos autores, muitos produtores de conteúdo instrucional, gente que ensina alguma coisa às vezes o cara cria aquela pílula mágica. Se você assistir o meu conteúdo, você vai ficar bom nisso. Não, você não vai. O conteúdo, ele é um martelo estoico. Ele é uma ferramenta para você poder aprender determinada coisa. Então, essa reflexão que a gente está fazendo nesse meio de tecnologia, contemporaneidade, pandemia, música, cara, ela é muito louca, porque assim, ela está num processo tão maluco de movimentação, ela é tão dinâmica e ela tem tantas ramificações para a gente ficar olhando, que o assunto é infinito. A gente vai ficar 4 horas aqui e até o assunto eu sei, eu suspeito bastante o outro ponto negativo, mas que você vai falar, mas refletindo um pouco sobre esse e sendo assim, me sincerando muito, claro, é tão dinâmico, como você falou, nunca na história algo avançou tão rápido que nem a tecnologia agora, e já está todo mundo muito envolvido nisso, então, claro, vai ter muita porcaria ali. Sim. É assim. E um conteúdo que eu odeio é aquele conteúdo super, além de que, de algum jeito, a mais ou a menos, todos fazemos um pouquinho de marketing. Sim. Mas aquele marketineiro que, tipo, o marketing muito por cima, assista e em uma semana você vai virar o craque. Eu odeio muito isso. Então aí o povo que precisa, por esse perigo de tanta porqueria que tem no ar, o povo tem que ficar muito mais esperto e com os olhos muito mais abertos para não cair nisso. Eu brinco, pessoal, que esse é o marketing polishop, né? Então, por exemplo,
essa questão do modo influencer, né, de agora, e muitas pessoas, até eu me lembro muito de assistir um pedaço assim, random de um vídeo de um cara, que até o cara tocava bem, sabe? O cara até dava pra ver que marchava, que tocava, mas ele fazia vídeos tipo, tudo bem com o que ele queira fazer, eu não gosto dessa ideia, mas tudo bem, tocando sem os segredos do violão. Todo horrível. Tocando com os segredos meus do violão. Por que que até você inverteu tempo em estudar e saber e fazer isso bem, por que desvaloriza tanto ao invés de falar tocando com estudo, tocando com a técnica, tocando com blá blá blá, coloca o segredo e você populiza tanto desse jeito uma coisa que até tem um valor que você está fazendo bem. Você cria a pílula mágica, né? Por quê? E você faz acreditar então, que a pessoa tem que, como você falou, que você, ao invés de fazer pensar que a pessoa tem que praticar, se dedicar, inverter tempo, que a pessoa tem que descobrir o segredo que vai fazer ele amanhã atingir. E isso gera depressão, gera ansiedade, gera uma insegurança. Você fala, mas isso não é que uma semana todo mundo supostamente pode fazer? Então eu sou um imbecil. Eu sou nada, claro, exatamente. Então, mas esse cuidado é o cuidado que uma pessoa que não tem por exemplo, é um caso instrucional, né? Um vídeo de educação, por exemplo. Se a pessoa faz isso, ela está tentando atingir um público que quer a pílula mágica. É aquele cara que ele acha... Depende a quem você quer apontar, o meu celular, né? Toca, graças a Deus, o meu celular toca o dia todo de gente procurando aula de canto, piano, bateria, violão, não sei o que. Uma das perguntas mais frequentes que tem, principalmente quando é o avô, quando é o avô, o tio, o padrasto, né, pessoa de mais idade, uma das perguntas mais características, assim, é rápido de aprender? E qual que é o instrumento mais fácil? Né? Como se houvesse um instrumento mais fácil de você tocar. Um instrumento fácil. Cara, você tocar uma folha ali é a mesma coisa. Você vai ter que se dedicar. Então, eu falei, dos pontos negativos que nós temos da tecnologia é que a facilidade de você manipular o conteúdo midiático, uma música, por exemplo, em qualquer plataforma, você pode simplesmente pegar a música que você quiser, do autor que você quiser. Isso é mágico, né? Isso é fantástico. Mas, cara, se você não parar e mais uma vez repetir, porque ouvir, apreciar é um ato de repetição. Uhum. Você não aprecia nada ouvindo uma vez. Você não vai pegar uma obra de Vivaldi e vai falar, nossa, escutei uma vez, hein? Já entendi. E fazendo outra coisa. Porque escutar mesmo é parar para não fazer mais nada que escutar. Nada. Olha o grau de arrogância. O cara, não, escutei aqui as 4 estações, entendi tudo. Nossa, como se o Vivaldi fosse o cara, não é? Ou peguei uma harmonia do Tom Jobim aqui, cara, moleza. Cara, não, ouvir, apreciar, eu tenho coisas que eu ouço há 30 anos, claro, quase que cotidianamente. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que nós tivemos essa facilidade em obter todas essas informações para poder apreciá-las, as novas gerações, em função da facilidade, não conseguem fazer isso. Então, eles não ouvem música e não apreciam música. Aqui na escola eu vejo muito isso. A imensa maioria estuda música só no dia que vem na aula. Nossa. É o dia que eles chegam, raramente. Eu tenho 2 alunos agora que entraram com mais idade, que são aposentados. São uma graça. Você sabe o que eles fazem? Eles não têm bateria. Nós temos um outro estúdio lá do outro lado da escola. Eles vêm 2, 3 vezes por semana estudar. Você sabe o que acontece com esses alunos? Em 2, 3 meses eles estão produzindo mais do que alunos com 2, 3 anos. Né? Então esse é um ponto negativo. A facilidade de você manipular induz também a superficialidade na apreciação daquilo que você tem, que você está manipulando. E a outra problemática também é essa ilusão de que, no caso da música, que sem repetir, e repetir precisa de tempo, precisa que você desligue o seu computador, desligue seu celular, esvazie tua mente, se concentre naquele momento com o seu instrumento. Se você tem meia hora, é meia hora para aquilo que você vai fazer.
Então, essa capacidade que nós temos de concentração, de tentar chegar no nirvana ali, de limpar o pensamento e pensar só no seu instrumento, e a galera não tem mais. Então, o menino ele quer estudar, às vezes ele até vai estudar, mas o celular tá ligado, o telefone tá ligado, a mãe tá falando no celular Instagram, na outra sala, o Instagram, ouviu, não sei o quê. Quer ver só uma coisa que cara, é muito ruim. E eu tô conseguindo me livrar disso agora. Notificações no celular. Nossa. Então, tempo já que não, notificação de YouTube. O meu tinha uma época que vinha notificação do YouTube, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, daquele de profissão lá, não vou lembrar o nome dele agora, que eu nem uso mais. E, cara, o LinkedIn. Cara, e-mail, né? E o WhatsApp era infernal, né, cara? E aí vem a pior coisa do WhatsApp, que eu acho que agora, que é o recado de voz. Porque aí tem aquela pessoa que quer gravar 4 minutos de voz, de recado para você. E aí você tá no meio de uma aula, você tá no meio de estudo. Aí eu vejo que às vezes você vai estudar e fica aquele celular parecendo um farol ali na sua cara, e você não tem atenção, você não consegue ter paz no que você tá fazendo. Então eu fui aprendendo algumas coisas. Por exemplo, eu não desinstalei apenas a notificação, não desativei a notificação. Eu desinstalei o aplicativo do meu celular. Eu comecei a perceber que chegou um momento em que o meu celular, eu não sabia onde estava o telefone dele. Eu não sabia, eu procurava no meio dos apps, eu não sabia onde estava. Eu queria ligar para o meu sogro, eu não sabia achar o telefone, né? Então, olha só, isso vai levando também as pessoas a essa falsa impressão. Aí você começa a ter os outros efeitos, que nem você falou. Uma pessoa que às vezes quer aproveitar o tempo dela no trânsito, que fica parado, ou em casa, no momento em que ela quer aprender online ali mesmo o seu instrumento. E aí ela cai na lábia do cara que vende a pílula mágica. Né, que nem eu falei agora, propaganda Polishop, né? Já viu as propagandas Polishop aqui no Brasil, né? É aquela coisa que tudo que o cara vende vai solucionar todos os problemas da sua vida, né? Você compra um aspirador de pó, vai curar varize. Não é, cara? Então, eu acho que essa responsabilidade é complicada. Você lembra do rapaz que eu falei lá atrás, que tinha não sei quantos centenas de alunos e parou? Sim, 140. Pois é, cara. Mas por que ele parou? Porque o conteúdo dele era a pílula mágica. Chegou num momento, ele foi sufocado pelo próprio monstro que ele criou. Olha só. Você entendeu? E aí ele não conseguia dar mais conta. Você sabe o que acontece no momento desse, quando você deixa essas pessoas na mão? A tua reputação vai embora. Claro. A reputação, eu sempre converso muito isso com os alunos aqui. Quando eu pego um aluno que já está no nível de ir para a faculdade, ou que já é profissional de música, está com a gente, eu sempre falo isso para eles, a tua reputação leva uma vida para ser construída. Você não vai ter uma reputação em 3 anos, em 5 anos. Você vai ter lá com 15 anos, 20, 30 anos de profissão. Você leva uma vida para construir uma reputação. E você leva 1 segundo para destruir a tua reputação. É uma palavra mal colocada, é uma opinião dúbia expressada. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com a opinião, né? A gente estava falando, hoje em dia cada um pode dar a sua opinião. Cara, opinião, hoje você tem uma polícia, para não dizer uma milícia, dos cuidadores da opinião, né? O cara pode linchar você em função da sua opinião. Não por sua opinião, mas porque ele interpreta da sua opinião. É muito louco, então, né? Por isso a gente tem que ter muita capacidade para nossos filtros, nosso olho muito aberto. Exatamente. E realmente acertei que sabia que você ia falar isso como segundo problema, porque assim, o fato da distração, às vezes eu penso, por exemplo, no meu mundo dos violonistas, penso os grandes violonistas de tempo, tipo John Williams, Julian Bream, Manuel Barrueco, David Russell, todos esses caras, e eu tem uma parte deles que eu vejo com inveja. O cara não tinha celular, não tinha um computador de lado distraindo ele. A gente hoje em dia tem que fazer um esforço para ficar meia hora fazendo uma coisa e não tem que assistir outra coisa. Esse multitasking que falam na hora, que é uma porcaria. Então. E também é uma questão de que o mundo inteiro está nos empurrando a essa questão da superprodução. Isso. Que cada vez gera mais todas essas coisas. Isso. E o fato de estar super conectados tem muito de ruim, que nem como a gente falou, voltando, depende de como a gente usa as ferramentas. É incrível de você estar estudando e estar com o celular
com um Instagram e que não sei o que, e que não sei lá, você como vai conseguir fazer um estudo profundo de uma peça que você precisa, aquela procura que você se introduzir em aquilo. E, por exemplo, eu há muitos anos que eu estudo por tempos de... Isso até pode ser meio que uma dica, talvez, me atrevo. Eu estudo por tempo, né? Séries de 50 minutos, descanso 10, 15. E nesse tempo, a internet tem que estar desligada. E eu tenho amigos que me falam, e tipo, nossa, você realmente não desliga a internet nesse tempo? Nossa senhora! E, por exemplo, o aplicativo do Instagram. Eu tenho Instagram, que só uso para repostar trabalho e principalmente as coisas de YouTube. Mas do meu celular, apaguei o aplicativo, realmente. Sim. Só tenho um outro que eu uso para gravar, que aí quando tenho que colocar as coisas e pronto, eu apago e desliga e não está comigo. Porque também tem, se você tem um problema, porque realmente eu acho que a gente não vê com a gravidade que a gente tem que ver isso. Isso é uma doença, um vício. A gente é uma droga, a gente é adicto. Tipo, o seu celular não está na mesma sala que você fica nervoso. Exatamente. Tem que ir a ver porque você acha que alguém falou algo importante para você. Isso é uma adicção. Então, se a gente não vê com essa gravidade, a gente fala, não acontece nada, não passa nada. E não, acontece muita coisa. Então, tem pesquisas que falam que o melhor jeito, as pessoas que melhor resistem, melhor aguentam aquela bondade de fazer coisas que gerem esse nível alto de endorfina e não sei o que gera essa procrastinação e todas essas coisas mais, não é aquela pessoa que tem mais força de vontade, sino aquela pessoa que é mais inteligente para tirar do seu entorno essas coisas. Isso é muito louco, né? Porque nós não temos ainda uma classificação desse tipo de inteligência que você está falando, né? Talvez até já tenha um termo, né? Mas assim, ele não nos é popularizado ainda, né? Mas o fato é, por exemplo, colocando num exemplo muito simples, você, por exemplo, tá com excesso de gordura, você quer emagrecer, por exemplo, e você tem muita vontade de comer sempre chocolate. O que faz a maioria das pessoas? Eu vou escondê-lo. Não existe, você não pode esconder algo de você, porque você colocou ali, você sabe onde está. Não existe esconder de você. Eu vou deixar para comer só o final de semana. O melhor jeito é você não comprar. E você comprar só e ter no final de semana. O que você está fazendo aí? Você está tirando do seu entorno. Mesma coisa voltando pro Instagram, por exemplo, que aqueles reels que a gente fica assim o tempo todo vendo pura besteira. O melhor não é vou aguentar, porque isso também te tira energia, que você pode colocar tudo energia, a gente pode colocar energia em outras coisas. Se você tira isso do seu entorno, por exemplo, apaguei o aplicativo, que nem você falou, apaguei todos os aplicativos, meu celular deixo em outro lugar, não deixo na minha sala, aí você está tirando, está impossibilitando a possibilidade, valga a redundância, de você fazer isso e pegar. Então aí você não tem que inverter energia em não fazer, porque não pode, não tem a possibilidade. E a gente precisa, se a gente quer chegar à profundidade e a saber muito de algo, de alguma coisa, e não ter aquela questão banal com tudo que você faz, precisa dessas coisas, porque geram um nível de distração incrível. E eu li um livro que eu acho que todo mundo deveria... Eu acho que essa frase é um pouco ególatra, mas eu acho muito importante todo mundo meio que saber um pouco, pelo menos. Mas quando eu li esse livro, eu achei, cara, o povo tem que ler esse livro, que em espanhol era a miséria humana, no meio publicitário. E o nível o nível oscuro que tem a publicidade e como ataca a gente. Poxa. É incrível. E, por exemplo, a gente tem um nível... Nosso cérebro, que é muito maravilhoso, ele cria uma espécie de filtro. Uma espécie de muro para filtrar
a publicidade, porque a gente tem uma média em todo tipo de forma de publicidade, recebe uma média de 500, 700 publicidades por dia, uma coisa doida. Então, se a gente pega mesmo cada uma dessas informações e pensa nelas tudo, a gente fica tonto, fica doido. Então, o cérebro cria uma espécie de muro de assim, proteção. Então, a publicidade cada vez tem que ser mais, atacar mais, tem que ser cada vez mais quantidade e mais violenta e mais incisiva. E nosso cérebro volta a criar, a subir o muro, um degrau. E assim, então é uma coisa muito doida. E se a gente então não tenta reduzir isso um pouco, cada vez fica muito mais difícil fazer algo com concentração. É muito doido isso. Dentro dessa parte aí, lógico, né, tudo isso tem a ver com tecnologia, né? É muito legal isso daí, para música. Meu caso, por exemplo, né, eu não gosto de generalizar, porque eu imagino que para outras pessoas a coisa pode funcionar de uma forma diferente. Minha escola é uma escola conceituada, é uma escola muito benquista em toda a região, né? Estamos há 15 anos aqui. A escola tem o seu Facebook, tem o seu Instagram. Tem por quê? Porque tinha que ter. Não é? Claro. Quando apareceu aquela mídia digital, tinha que ter. Tivemos 2 empresas de marketing que trabalhavam o marketing digital da escola. 2 empresas conceituadas no mercado. Na primeira, eu gastava uma fortuna. Então era mídia para aniversário do aluno, mídia para aniversário do professor, mídia para não sei o que. Aquela coisa bonitinha da página esteticamente organizada, arranjada, não sei o que. E todo mês a escola pagando essa empresa para produzir esse conteúdo. Até que chegou um momento em que eu me dei conta que o retorno que aquilo dava para a escola, para que a escola fosse uma empresa lucrativa, que pudesse investir, que pudesse remunerar condignamente seus professores. A Allegro remunera seus professores em 50%. Não conheço outro lugar que faz isso. Então, tudo tem que confluir para que essa empresa seja uma empresa que tenha uma lucratividade. E a mídia social, ela deveria ser, num primeiro momento, nós acreditávamos que ela deveria contribuir para isso, não que o foco dela fosse esse. Até que eu cheguei a um ponto em analisando todos os dados que Facebook e depois um pouquinho o Instagram davam, eram completamente inúteis para a escola. E que aquela verba que nós pagávamos e que aquele tempo que nós gastávamos com essas mídias era tempo perdido e dinheiro jogado fora. A partir dali, eu dei uma afastada. O Google, por exemplo, no que tange a vendas, para nós é fantástico. É o que funciona para a Allegro. É onde nós investimos. Né? Tanto é que eu tinha uma meta agora, até conversei numa reunião de professores, a meta tal. O Google foi a ferramenta que me funcionou. No meu caso pessoal, com mídia social, eu só tenho o Facebook e o LinkedIn. O LinkedIn eu nem sei como é que ele tá, porque eu não uso há décadas. Às vezes eu vejo e-mail entrando lá, de gente que mandou recado para mim, eu devo ser muito mal educado, porque eu nem Instagram, para você ter uma ideia, eu não sei nem ver aonde são as mensagens. Mas, no meu Facebook pessoal, eu tirei um vício primeiro, que foi o de rolar o feed. Então eu não rolo o feed. Quando eu comento alguma coisa de algum colega, é porque eu abri e naquele momento apareceu para mim. Só que depois eu comecei a fazer uma outra reflexão. Quando eu pegava o meu histórico, do meu Facebook, das minhas interações, e começava a olhar, o que disso é relevante? Claro. E aí eu comecei a perceber que eu entrava nesse loop de perder coisa com tempo inútil também. Não estou dizendo que ele tem coisas que eu acho muito legais. E uma tia que tem um museu lá em Minas, ela colocou uma foto nova de uma coisa nova que ela colocou. Legal, fui comunicado, beleza, entendeu? Agora, daí, eu pegar essa ferramenta e viver para ela, fiz isso, toquei com isso, não sei o que, viajar, e peguei o avião, tá? O avião tá me levando de Buenos Aires para o Rio de Janeiro. Cara, é aí que eu falo para você da egolatria.
Claro. Né? Então E tem muito a ver com isso, tem muito a ver essa com questão de você precisar ser o centro de atenção. Exatamente. E tem a ver com a mesma coisa, você... ferramenta, como você usa. Exatamente. Então, é assim, eu sei que tudo isso é muito filosófico e muito discutível. Talvez tenha gente que vai escutar, gente falando, e fala assim, esses caras são loucos. Eu adoro meu Facebook, eu adoro ter 1 milhão de views. Cara, legal, você entendeu? Ótimo. É o lance da ferramenta, mais uma vez. E ter essa consciência, e aí tomar essa consciência. Então, o que a gente está falando agora, você deu uma estratégia sua, né? Nesse momento eu estudo tanto, eu desligo o celular e tal. Cara, outra estratégia que você pode ter é fazer uma autorreflexão em isso que eu estou fazendo com a tecnologia é relevante? Ou isso é uma inutilidade? Será que eu não estou caindo numa armadilha que eu estou criando para mim mesmo de perder a coisa mais importante que eu tenho na minha existência? Eu falo isso pra galera, pergunto pros alunos, cara, qual que é a coisa mais importante que você tem na sua existência? O aluno, é minha família, meu pai, minha mãe, minha saúde, não sei o quê. E eu falo pra eles, cara, a única coisa que você tem importante, de verdade, inexorável, é o tempo. Claro. O tempo que você passou, que você perdeu na sua vida, ele não volta. O tempo que você passou com a sua mãe, com o seu pai, é aquele. Ficou. Então, se você se dedicar a gastar seu tempo, a jogar seu tempo fora, às vezes com coisas que te façam mal, e aí é o que eu te falo, por exemplo, eu prefiro dar aula, prefiro estar no meu estúdio, fazendo as coisas que eu acho relevante, que vão impactar de forma positiva na vida dos meus alunos, na vida de quem me procura para ter uma orientação musical, eu prefiro fazer isso do que às vezes tocar num bar. Tocar num bar é ótimo, você entendeu? Nossa, muito legal. Às vezes você vê que você emociona a pessoa. Só que, cara, às vezes termina o show 1h da manhã, o dono do bar vai me enrolar até as 5 da manhã para pagar. Às vezes vai me dar um cano. Cara, eu perdi 3 horas da minha vida para um cara que, às vezes, por pura mesquinharia, tá lá querendo tomar vantagem em cima de mim. Esses dias uma dona de um bar super conceituado de São Paulo me entrou em contato comigo. Queria que vocês viessem tocar aqui, recebi o material de vocês, fantástico, tal. Cara, aí ela me mandou as condições, eu falei, tá, não vou, muito obrigado. E eu já sei que ela termina o show meia-noite e enrola a galera até as 5 da manhã e fala que não tem grana no caixa. E você sabe que teve. Então, cara, eu vou perder a minha noite de sono, eu vou perder as 5 horas da minha vida. Cara, eu agradeci, muito obrigado, valeu. É a mesma conduta que eu faço com uma rede social hoje. Então, esse lance da tecnologia, olha, ela pode ter o seu lado benéfico e ela pode ser um baita ladrão de vida seu também. E uma coisa que eu acho muito importante pensar é que o fato do que você faz com o seu tempo, com que e com quem, porque o tempo é finito. Essa ideia de que tem tempo para tudo é uma falácia absurda, absurdíssima. O tempo é finito. Então, aquela coisa, o que você faz com que coisas e com que pessoas você inverte seu tempo é também uma grande manifestação de amor próprio. Claro. Então, se você perde seu tempo fazendo coisas que não te fazem bem, porque agora, o que te faz bem você é diferente do que me faz bem a mim e a qualquer pessoa, mas o fato é o que te faz bem. O que te faz bem? Muitas pessoas, por aquele vício, que é como uma droga, maldição, fazem coisas muito tempo, que procrastina, que não faz bem para eles, que no final do dia se sentem ruim. Eu conheço muita gente assim. Então, esse fato também é bom eu acho a gente parar para pensar que isso também é uma demonstração de amor próprio, o que você escolhe fazer com seu tempo. Então, se você escolhe fazer coisas que não te fazem bem, você não está tendo amor próprio. Está se descuidando muito, além de que está indo em detrimento dos seus projetos, as coisas que você quer atingir, né? Exatamente. E nesse ponto, a tecnologia, né, a virtualização, a onipresença, né, tem um termo que, se não me engano, é ubiquidade, né, da tecnologia, ela começa a fazer parte do nosso ser. Né? Da mesma forma que a moda, a roupa que você acostumou usar, o seu cabelo preso, a tecnologia ela começa a entrar em você também e estar onipresente. E aí, como é que você se relaciona com isso? Né? E na música, como é que nós nos relacionamos com isso? Então, na música, a tecnologia ela é
fantástica, ela é mágica, o conhecimento que a gente desenvolve nos possibilita ter autonomia, ter independência, produzir os nossos trabalhos, trabalhos que nós nos orgulharemos e nos arrependeremos, né? Claro. E evoluiremos esses trabalhos ao longo do tempo. E também, dependendo de como você usa, pode ser uma grande armadilha. E uma grande armadilha superficial, onde às vezes você pode acreditar que você está tendo um baita sucesso e tua vida está em ruína. Claro. Eu conheço gente que passa muita necessidade e tem milhões de views. E tem aquela imagem toda e na mídia social o cara tá super famoso na mídia social, mas a vida real do cara tá em ruínas. Então Esse isso é outro perigo da outro tecnologia perigo, também. né? Então, E também gera uma das coisas pelas quais o povo a gente todos estamos mais ansiosos, é porque antes, há 20 anos atrás, ou seja, ontem, a gente só se comparava com o seu vizinho, sua família, seu amigo. Hoje a não. gente se compara com os melhores do mundo e a Exatamente. gente coloca com as mesmas regras. Você joga de Exatamente. futebol porque joga ao final de semana com seus amigos, você compara com o Messi. Exatamente. E coloca os dois no mesmo nível de, enquanto a quão justo a comparação. E claro, você se destrói. Exatamente. Porque você acha que você sempre vai ser um Você- lixo. Você acha que então, e aí Exatamente. você quer se colocar no nível do fora de série. E existe o fora de Exatamente. série, existe o fora da curva. São poucos, mas existe. Mas E- eles não podem ser parâmetro Exatamente. de uniformidade. Então, é justamente, e também o que a gente sempre vê a melhor versão de tudo. Tipo, até desse fora da regra, a gente vê a melhor versão. E a gente costuma comparar nossa pior versão, que a gente se conhece, com a melhor do outro. Então, Exatamente. isso é algo que a gente também... Eu sei que a gente tá falando de tecnologia, mas tem a ver. E é bom também que esse papo role para qualquer lugar. Mas eu acho muito interessante isso de a gente calmar um pouco nesse sentido. E voltando à mesma coisa, de como você usa essa Exato. tecnologia. Então, eu acho que a mensagem mais importante eu acho, pelo menos acho que você concorda, que a gente tem que se amigar com a tecnologia porque Sim. gera muita coisa, dá muito, mas saber quais são os perigos para conseguir utilizar a ferramenta a nosso favor e não em nosso detrimento. Exatamente. A sabedoria desse momento está em conseguir discernir isso, o que é muito complicado, né? Porque você tem muitos lados para olhar, muita propaganda para consumir, muito muro psíquico para criar aí, né? O fato dos views também, achar que você é bom ou ruim dependendo dos views, isso também pode se deprimir muito. Exatamente, exatamente. Então, e em cima de tudo isso, acho que já indo pro final, né? Nossa, já estamos aqui, deixa eu ver. Quase hora e meia, né? 1h40. Maravilhoso. Quando a gente chega nesse final de papo, o que a gente percebe, né, é que a tecnologia ela já começa a entrar, a se incorporar à vida do indivíduo e ela pode ou ser um parâmetro para que essa pessoa cresça, ou ela pode devorar esse cara, né? Tem mitos gregos que falam muito disso que a gente continua vivendo, né? Então, e na música principalmente, ela pode também ser a sua aliada fantástica, porque é uma delícia. Quando você se grava em vídeo, pode ser no celular, você vê a tua performance, cara, a crítica é a melhor possível, porque é a sua crítica sobre você mesmo, né? E ela pode te dar essa autonomia que nós já falamos, pode te dar essa independência que a gente já falou, pode te dar esse grau de aprendizado também. E ela pode também te transformar num zumbi dos likes e dos views, né? Eu acho que de nada, por exemplo, a galera pergunta, Marcão, você conquistou tudo isso, você tem tudo isso, o que é mais importante para você na sua vida? O mais importante para mim na minha vida é 9 horas da noite, quando eu deito com meu filho e vou contar a história para ele. Tudo que eu faço é voltado para isso. O meu objetivo é aquele, você entendeu? Se eu não conseguir fazer aquilo, a música que eu toco, a aula que eu dou, não vai fluir.
ela não vai acontecer, ela não vai ter inspiração. Minha inspiração é aquela. Então, acho que o que eu vejo muito isso na tecnologia são pessoas que fazem conteúdos, por exemplo, ou, entre aspas, ditam regras que são vazias de espírito. Claro. É uma coisa ali pro view. Né? Aquela 20 Pra segundos. tendência. Nossa, 20 segundos. É, Tive qual é 400 mil views. Nossa, eu sou o cara. E não é assim, né? Qual é como fala, como é? Qual é o, agora, você foi da minha cabeça, essas estratégias para ter mais, o algoritmo, O né? algoritmo. Qual é o algoritmo? Fazer tudo pelo algoritmo. Tudo pelo Eu tenho uma algoritmo, amiga que cara. quando comecei o podcast falou, maravilhosa ideia, genial, mas eu acho que é muito longo. Eu não consigo escutar tudo isso porque é muito. Então, porque você acha que é longo, eu quero que seja mais longo ainda. Então, sabe? Os podcasts que eu escuto... Por quê? Mas porque, desculpa, por quê? Porque a pessoa que quer vir a escutar, primeiro Exato. que o podcast Exato. já é para a pessoa que quer um contrário, que não quer essa Exatamente. coisa. Então, Exatamente. e eu quero esse povo Exatamente. que quer inverter um tempo, até parcelado. Eu escuto podcast de 4 horas, não tenho 4 Sim. horas. Eu parcelo, né? Sim. Mas o povo que quer vir a escutar um podcast, ele já está querendo justamente não aquela coisa assim banal, sino querer aquela coisa profunda. Exatamente. E eu quero esse Exatamente, povo. exatamente. Então, por isso, que bom que você falou é. para mim que é longo demais. Que bom, É. fico feliz. Então, estou atingindo o objetivo. As coisas que eu escuto de astronomia que eu curto, por exemplo, podcast 2h30, 3 horas. Claro. Sem problema nenhum. Eu também faço a mesma coisa que você. Às vezes estou aqui arrumando alguma coisa, eu deixo o podcast rolando ali e vou escutando. Mas por quê? Porque eu quero me aprofundar naquele assunto. Eu quero conhecer mais daquilo. Eu sou entusiasta daquilo. Então na música é a mesma coisa. Lógico que vai ter gente que começou a assistir esse podcast. Quando a gente coloca no YouTube e vê você vê que os primeiros 11 minutos é lá em cima, Claro. e depois é 2, 3% das pessoas que chegam no final de um podcast. Cara, normal, você entendeu? Cai mais uma vez naquilo que eu falei pra você lá atrás. Que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela te dá facilidade de manipular as coisas, ela também te deixa preguiçoso. Então, o cara não escuta uma música, Claro. não escuta um disco, então ele não escuta uma música. Claro. Né? Ele não vai escutar alguém falando 2 horas. Entendeu? Ele vai fazer dezenas de outras coisas superficiais, segmentadas. Ele vai ter uma visão minúscula sobre um monte de pequenas coisas, né? E que vai no final do dia vai ser mais tempo que esse podcast de 2 horas. É, você entendeu? Mas de milhares de coisas Exatamente. banais. Então, nós temos todos esses aspectos que a gente tem que lidar na contemporaneidade que são complicados. Nós não fomos preparados para isso. Eu escuto um antropólogo também aqui brasileiro que ele fez uma ponderação. Um cara novo também, bem mais novo do que eu, deve ter na faixa dos 40, um doutor em antropologia. Ele fala, eu acho que nós estamos chegando nas tecnologias de informação e para todas as áreas, num ponto que a gente precisa fazer uma reflexão. A gente precisa ver se a gente dá conta de lidar com tudo isso, se a gente processa. Porque fisicamente, biologicamente, nós não somos preparados para isso. Exatamente. A gente não está preparado biologicamente para aliviar, para ter interação com 1000 pessoas. 2.000. Não, Com 100 como muito. E 100 talvez já seja muito. Por isso que eu falei para você, eu não quero. Claro. Você entendeu? Eu não quero. O meu canal do YouTube são coisas para os meus alunos, específicas. São coisas pontuais que estão lá. Eu detestaria ter, que nem eu já falei, cara. Nossa, ter que responder 500 pessoas, cara. Eu ficaria louco com uma coisa dessa. Ou eu seria o arrogantão, que eu faço, tive 100 mil views, ganhei a placa de 1 milhão de views do YouTube, e eu mesmo, cara, tô me lixando para aquelas pessoas. Eu quero o view dela. Claro. Porque se eu não interagir, se eu não me presto a responder o que elas me perguntaram, eu tô me furtando a premissa básica do que eu próprio criei. Não é? Se eu crio um conteúdo, se eu dou uma opinião, não sei o que, eu tenho que ouvir o que as pessoas... Eu quero ouvir o que as pessoas estão falando também. Senão eu viro um autocrata. Não é? É só a minha opinião vale, o que você pensa pouco me interessa. Não é? É lógico, você tem que olhar lá. Então, essa coisa. Eu não conseguiria lidar com tanto de gente. Eu tenho todos os meios para fazer isso. Conhecimento, tecnologia, tem tudo isso, cara. Não faço. Por quê?
para não precisar lidar com isso, você entendeu? E voltando, ordem de prioridades. Ordem de prioridades, você entendeu? Então, isso que eu acho que é muito louco. A tecnologia, ela traz tudo isso pra gente. Acho que muita gente acha que ele chegar aqui hoje e fala tecnologia do microfone, sim. Cadê cara, você falando qual é o melhor microfone para uma bateria, pô? Cara, mas isso tem muito cara absurdamente fantástico falando com exatamente, vai ter caras muito mais propriedade do que eu, as pessoas que eu vou consultar. Agora, fica a dica aí para quem chegou até agora. A pessoa você quer produzir conteúdo, quer usar 3 câmeras baratas no seu computador, quer usar um programa gratuito, quer entender como é que você quer, entra em contato, vou ter o maior prazer em responder, você entendeu? Só te responder bem, hein? Ótimo, porque eu sei que 3, 4 que vão chegar até agora. Claro, essas 3, 4 você vai conseguir ligar, mas essas 3, 4 são... valem muito. São que valem, né? Mas isso aí. Mas muito obrigado mesmo, meu querido. Estou muito contente. Você tá com muita vontade. A gente já está tentando marcar a tempo já o podcast. Para mim é fantástico ter você aqui. Muito, muito genial que você tenha topado de participar no meu projeto. E eu acho que o povo que vai estar escutando vai sair daqui muito enriquecido desse papo que rolou aqui, viu? Obrigado. Sim, foi muito legal, agradeço aí. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode entrar em contato, né? Depois você coloca... Não, manda. Obviamente que vai estar tudo no link. Você coloca aqui embaixo o link mas aí, pode colocar. Falar também. E assim, o que eu puder colaborar, estou aqui. Espero ajudá-lo. Obrigadão, querido. Valeu, meu querido. Então é isso, gente. Hoje foi um novo episódio do meu podcast Reflexões de um Músico, hoje com Marcos Batera aqui. Vou deixar, se você está no Spotify, vai ter o link para YouTube, e no YouTube, embaixo, vai ter todas as informações dele e da escola dele para vocês saberem um pouco mais do trabalho maravilhoso dele. Tomara que vocês tenham curtido, tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa ou refletido. E se não, pelo menos pelo tempo compartilhado, que é o mais importante, que nem a gente falou aqui. Muito obrigado mesmo. Meu nome é Lautaro Pérez Batalha. E a gente se vê no próximo podcast. Oi, Lautaro, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui para o nosso podcast, né? E um grande abraço aí pros irmãos no Uruguai, na Argentina, no Chile, né? O pessoal que é o teu público, chefe aí, né? E nós estamos falando um pouco de tecnologia aplicada à música, e como você trabalha comigo, você brinca assim, né, que os meus estúdios parecem uns laboratórios, né, parecem umas naves espaciais, né, eu gosto muito disso, tanto que estou fazendo agora uma pós-graduação em materiais didáticos, né, voltado mais para a contemporaneidade, para essa parte digital, e aí eu tenho que fazer esses experimentos também aqui, eu adoro, né. Então aqui eu estou numa salinha de bateria eletrônica, e que é uma sala que eu uso para lecionar para alunos no Brasil, né, em estados diferentes do de São Paulo, fora do país também, onde eu faço gravações, né, trabalho com artistas que estão distantes, né, então essa é uma grande vantagem, esse laboratório permite essa interatividade, essa aproximação, mesmo que virtual, né. E nas minhas aulas, eu acho que a primeira coisa legal são as câmeras, né? Eu uso câmeras webcams, Logitech C920, se eu não me engano, são 3. Então eu tenho essa visão lateral aqui, eu tenho uma visão superior, né? Eu tenho também uma visão dos meus pés, né? Então posso estar... Opa, tô com o pé ao contrário aqui, tá? Eu posso ter também as 3 câmeras, né? Então, quando eu estou tocando, os meus alunos podem ter todas essas visões. Então eles podem ter todas essas visões. Na aula presencial, no nosso estúdio aqui, que é fantástico também, não dá, né? O aluno às vezes não consegue ver o pé direito, sempre tem algum problema, né? Nunca nenhuma posição é sempre 100%.
E outras coisas legais que eu posso fazer também é compartilhar livros em PDF, né? Eu posso estar trabalhando isso aí com a galera, posso estar tocando. Eu posso compartilhar o meu editor de partitura. Eu posso compartilhar a minha DAW, né? No caso aqui o Studio One da Presonus. Eu posso compartilhar o meu desktop. Então, se eu quiser soltar uma música no YouTube ou no streamer de áudio aí, também tá fácil. Eu posso colocar o meu Band na Box, que eu uso muito para composição, né? Tudo isso com um som super legal, ó. Mesma coisa, né, na nossa plataforma, lá no nosso desktop, né? Então, as possibilidades que nós temos usando esses recursos são sensacionais, né? E assim, eu procuro usar programas open source, tipo Foxit, que é um PDF Reader muito legal, né? Que tem várias opções interessantes. O MuseScore é o meu editor de partitura, gratuito também, open source, né? Já o Band na Box, o Studio One, eu comprei a licença, né? Porque assim, cara, no final é sempre melhor você ter a licença, né? Você vai ter assessoria, você pode reinstalar, é mais sossegado. E essas visões, né, que a gente tem aqui das 3 câmeras, essa interatividade, não é possível na aula física, né? Então, assim, tudo tem vantagem e desvantagem. Então, nessa tecnologia toda, a única coisa que eu não consigo fazer atualmente é tocar real time com o aluno. Isso ainda eu acho que vai demorar um pouco, mesmo com a internet 5G. Eu acho que ainda vai ter uma latência que não vai nos permitir conseguir executar simultaneamente com o nosso interlocutor. Porém, são fronteiras sensacionais que abrem, né? Eu leciono para alunos na minha cidade, no meu estado, na divisa do Brasil com a Bolívia, na Europa, no Japão, né? Tem dia que é louco, eu acordo 4 horas da manhã para dar aula por conta do fuso horário. Às vezes a gente esquece, né? Uma pessoa lá na Europa às vezes está 6, 5, 6, 7 horas na frente e aí a gente tem que acordar mais cedo, né? E então, lógico, tudo isso, você precisa ter um hardware bom, né? Então eu tenho a bateria, uma Alesis DM10, que já é uma geração passada, mas funciona super bem assim. Uso o Easy Drummer nela, no computador também. Então o computador também, eu tenho um notebook, um Samsung Book X55 aqui, com 32 GB de RAM, né? Um i10 processador. A internet é 500 megas conectado direto no cabo. Quando eu meço essa internet, normalmente ela está dando 800 megas, por sorte está vindo mais do que o contrato, né? E o legal é que, por exemplo, eu estou gravando para você real time aqui, e a hora que eu interromper essa gravação, esse vídeo já está editado, é como se fosse uma estação de TV. Então eu posso streamar isso para o meu aluno e não gravar, ou eu posso clicar um botãozinho de REC e gravar. É que uma aula, às vezes, de meia hora, 1 hora, ela vai ficar ali com 10, 12 gigas Full HD. Então, para você mandar isso para o aluno também complica, mesmo com banda larga, né? E a dinâmica das aulas também muda bastante, né? Porque é conteúdo direto, né? Então, eu procuro ter uma dinâmica de aula com o meu aluno de devolutivas e tal. E olha, funciona maravilhosamente bem, a galera aprende muito. Então, espero que tenha dado para ter uma ideia do tamanho da brincadeira que dá para a gente fazer com a tecnologia de hoje, né? E espero que esse material enriqueça nos podcasts aí. Um abraço!